Saudações a todos, eu sou Anubis e terminei de ler o livro Meditações de Marco Aurélio. Vamos conversar um pouco melhor sobre esse livro. A primeira vez em que eu li este livro, se eu não me engano, foi no ano de 2008, logo quando eu estava ali muito interessado por filosofia. Era um livro que era da editora Madra, se eu não me engano, com um acabamento bem inferior a este aqui, mas era o que estava ao alcance naquele momento. E é o típico livro que eu recomendaria para alguém que já está começando a se interessar por filosofia, porque aborda tudo de uma maneira extremamente simples, didática, direta, humana, como é tudo nesse livro aqui. Só que isso acontece exatamente porque o Marco Aurélio, na minha opinião, é o maior filósofo da tradição filosófica da qual ele pertence, que é o estoicismo. Para quem não sabe, o estoicismo é uma tradição que surgiu na Grécia, mas floresceu em Roma. E, na minha opinião, tem por seu mais alto expoente o imperador Marco Aurélio, exatamente porque era uma filosofia muito prática e, assim, atingiu sua apoteose exatamente na figura mais importante que poderia haver no mundo naquele contexto, naquela época, no caso aqui, o imperador Marco Aurélio. Por quê? Porque provavelmente ele foi o homem mais poderoso da Terra no momento em que ele viveu, que foi ali no auge do Império Romano. Inclusive ele é considerado um dos últimos bons imperadores, o que na verdade simboliza que depois dele houve um paulatino processo de decadência do Império Romano até a sua dissolução final. E isso acontece exatamente porque homens que deveriam ter o perfil dele deixaram de chegar ao poder. Tem uma passagem muito interessante da vida do imperador Marco Aurélio que a maioria das pessoas já tenham talvez presenciado, mas não se recordam, que é o fato de que ele está presente num dos filmes mais célebres de Hollywood, que é O Gladiador. Eu não sei e aí quem já assistiu se recorda, mas aquele senhorzinho idoso que morre logo no início, ali próximo ao General Maximus, é exatamente o imperador Marco Aurélio, ou a sua representação, não me recordo o nome do ator que interpretou ele. E de fato ele foi pai do imperador Cômodos, só que ele não era aquela figura que é retratada ali no filme, né, com o Joaquin Phoenix. Deram uma exagerada, exatamente porque é um filme, uma adaptação, simplesmente utilizaram a figura do Marco Aurélio como uma pessoa muito nobre e esse processo de decadência simbolizando exatamente a sua saída no poder e a ascensão de seu filho, que não foi um bom imperador, e o imperador e o general Maximus, lá interpretado pelo esqueci o nome daquele ator que fez o gladiador, protagonista do filme, né? Enfim, o que eu estou querendo dizer com isso? Que este livro aqui, ele não é só uma obra-prima filosófica, ele é um excelente documento histórico, porque ele mostra o que era Roma, o que era ser um romano, o que era o poder naquela época, o que também era filosofia naquela época. Isso aqui é um documento histórico vivo fascinante. Esse livro é composto de 12 livros, que na verdade não deveria se chamar livros, nem tampouco capítulos, porque eles são basicamente o compilado de vários aforismos, reflexões que o imperador teve ao longo da sua vida. Não sabe se precisar exatamente quando, mas é como se isso aqui fosse o diário dele durante toda essa jornada que foi estar no poder em Roma. É muito nítido aqui que ele usava isso aqui como uma maneira de desabafar, era uma espécie de diário filosófico e espiritual, onde ele fazia suas reflexões, onde ele se lembrava a si mesmo de certas coisas que ele já sabia, dos ensinamentos que ele pôde adquirir em vida, das suas reflexões, enfim. É um diário muito pessoal e muito profundo de um dos homens mais importantes da história. Ele viveu ali entre quase 2 séculos depois de Cristo, onde o cristianismo já estava se expandindo dentro do Império Romano. E isso aqui é um documento histórico fundamental. Qualquer pessoa que queira realmente entender filosofia
e estudar história, principalmente do Império Romano, isso aqui não tem nem palavras, isso aqui é fundamental para entender isso. Pois bem, indo direto ao livro. Como eu havia citado a vocês, o livro é esse conjunto de reflexões, de pensamentos, que eu recomendo fortemente que você leia como se fosse um diário, ali de cabeceira. Todo dia você acorda de manhã, ou antes de dormir você bota lá, lê, deixa sua intuição falar com você e mergulhe em meio a essas reflexões. Esse livro é incrível, recomendaria para qualquer pessoa, independente da idade. Assim, pode parecer um pouco difícil a leitura porque ele faz muitas referências a filósofos, às vezes vamos dizer assim, a escrita é um pouco complicada porque descobriu-se que ele sequer escreveu em latim, ele escreveu em grego, que era uma língua culta no Império Romano, né? Ele também, como homem muito culto, certamente estudou profundamente filosofia grega. E é difícil às vezes ler porque ele fala de uma maneira muito profunda, às vezes muito filosófica, mas em meio a isso existe uma simplicidade que é típica dessa escola do estoicismo a qual ele pertence, que é exatamente a tradição filosófica que enxerga a vida de uma maneira simples, um caminho onde você pode buscar a verdade, aliviar o sofrimento, viver uma vida simples, aceitar a realidade e buscar crescimento interior. Então, para vocês, de todos esses pequenos aforismos que compõem esse livro, eu separei um que para mim é a síntese dessa obra, que como eu disse a vocês, é uma coisa incrível. Faço questão de ler um pequeno trecho, um pequeno aforismo aqui, que me chamou muita atenção e que, novamente, é a síntese geral desse livro. Escave seu interior. Dentro se encontra a fonte do bem, e é uma fonte capaz de brotar continuamente se não deixar de escavar. Isso é um aforismo, aí depois vem outro. Ou seja, são várias reflexões extremamente profundas, extremamente reconfortantes. É extremamente prazeroso ler esse livro. Então, se eu tivesse que dar uma nota para esta obra aqui, eu daria a nota 10. Porque, novamente, eu recomendo esse livro para todas as pessoas, em qualquer contexto. Uma pessoa religiosa, uma pessoa ateia, um jovem de 17 anos, ou um idoso de 70, enfim. Eu tive a experiência de ler esse livro em 2 momentos da minha vida, quando eu era bem jovem e agora mais velho e adulto, e pareceu que eram de fato 2 livros. Mas eu percebi que, apesar de ser a mesma obra, de ter algumas nuances ali editoriais, na verdade o que aconteceu é que eu mudei. Eu pude absorver coisas dessa obra que eu não tinha maturidade anteriormente para absorver. Então, esse livro tem esse poder de ser extremamente profundo e de medir a tua profundidade, o teu caráter, a tua sabedoria, a tua humildade, enfim. Esse livro aqui, inclusive, é citado como uma das obras mais importantes aí para políticos, homens importantes do mundo inteiro, porque exatamente é um exemplo de como as reflexões de um homem no poder poderiam transformar ele, ao mesmo tempo, revelam, né, como ele era um homem humilde e ao mesmo tempo lidava com questões extremamente de uma responsabilidade absurda, uma vez que ele respondia por um império, ao mesmo tempo que na vida pessoal dele ele revela coisas aqui que são muito triviais, e você vê que tanto esse homem de poder absoluto na época dele quanto esse ser humano extremamente simples eram no fundo a mesma pessoa, o que faz você inevitavelmente se tornar um grande fã desse personagem histórico e deste grande filósofo que foi o imperador Marco Aurélio. Então, novamente, nota 10, não tenho como não dar nota 10 para esse livro, e não só é o aspecto, vamos dizer assim, filosófico do livro, mas é também esse aspecto físico. Eu comprei esta edição aqui da editora Garnier e ela é soberba. Como vocês podem ver, os detalhes, tem detalhes em dourado, tem um fitilho aqui para marcar as páginas, a borda é dourada, enfim, ele é ricamente ilustrado tanto na contracapa quanto em várias outras cenas onde mostram figuras e estátuas dele no mundo, em sua maioria na Itália, né? Enfim, esse livro é incrível em todos os aspectos. Eu ainda tive a sorte de adquirir ele em meio a uma outra coleção, que é essa enciclopédia estoica,
que vem com outras obras, principalmente do Sêneca, que é um outro grande filósofo que eu também vou trazer aqui. Enfim, soberbo. Eu poderia dar a nota 20, mas aí eu extrapolaria o critério razoável daqui, que é 10. E essa obra merece isso. Enfim, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou um parceiro da Amazon e adquirindo este livro por meio do link que eu vou deixar aqui, você não somente adquire essa obra com desconto, mas você também me ajuda a manter este projeto. Você também pode estar adquirindo os serviços da Amazon e adquirindo eles pelo meu link, você também me ajuda. Enfim, Meditações de Marco Aurélio, um livro fundamental. Recomendo a todos a leitura. Isso aqui é o presente perfeito para qualquer pessoa, seja algum aniversariante que você queira presentear ou a você mesmo, para o seu crescimento espiritual e filosófico. Então é isso, meus caros. Até a próxima leitura. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.